Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu amado irmão em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Rafael e estou aqui para poder compartilhar com você os ensinamentos da EBD. Nesse próximo domingo, dia 24 de agosto, nós estaremos meditando na 8ª lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical. Eu estou trabalhando com a revista da CPAD e o tema desse trimestre é A Igreja em Jerusalém. E o tema da Vou lendo a revista e vou compartilhando com você as impressões que eu tenho do comentário do autor. Antes de nós iniciarmos essa lição, eu gostaria de perguntar para você se na sua igreja tem EBD e se você é um aluno ativo da EBD, a EBD da sua igreja, né? Se você é um aluno ativo e efetivo, eu quero convidar você a pegar a sua revista de escola dominical e vem comigo, vamos juntos aprender a palavra de Deus? Vamos lá. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. O texto áureo está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. O texto áureo é o texto de ouro. Vamos lá para a verdade prática. Uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. Uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver os conflitos, né? Os problemas, o tema da lição, olha, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Nós teremos como pano de fundo dessa lição um acontecimento que aconteceu na igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, tá bom? Então, se você não tem a sua revista, e se você quiser acompanhar, Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Está escrito assim, olha, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, para as suas viúvas, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram entre os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Este é o pano de fundo dessa lição da EBD. Nós vamos falar sobre um conflito que aconteceu na igreja primitiva. Aquela igreja que começa em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que tem Pedro, João e Tiago como os protagonistas, pregando, ensinando, curando, realizando sinais e prodígios e maravilhas. Aquela igreja de 120 crentes cresce de forma extraordinária, né? E agora ela começa a enfrentar alguns problemas, alguns dilemas. O crescimento da igreja trouxe grandes desafios sociais e culturais aos apóstolos. Guiados pelo Espírito Santo, instituíram diáconos no auxílio, no cuidado dos necessitados, sem comprometer a pregação da palavra e a prática na oração. Aquela igreja, ela cresce. E quando ela cresce, começam a surgir os problemas, as dificuldades, as divergências. E aí é necessário que os apóstolos comecem a tomar algumas providências, e uma dessas providências foi a instituição dos diáconos. Mas vamos estudando a revista aqui, e eu vou compartilhando com você muitas coisas, porque essa lição ela é muito rica, muito profunda e muito poderosa. A introdução diz assim, olha, nessa lição exploraremos a diaconia bíblica, o ministério diaconal, um ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, ou seja, no seu início, enfrentava desafios, mas a busca por soluções
em Deus era fundamental. Uma igreja, toda igreja, é natural que ela enfrente desafios. Ainda mais uma igreja que está crescendo, que está se desenvolvendo, que está ganhando cada vez mais adeptos, membros. Pedro prega, ganha 3.000 almas, prega de novo, ganha mais 5.000 almas. Aquela igreja ela está crescendo, está no seu nascedouro, está criando as suas bases, né? Então é natural que surjam conflitos. E aí o autor diz assim, ó, a criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja. Claro que nós ainda vamos falar um pouco, vamos falar bastante, né, sobre o serviço da diaconia, mas o autor fala algo interessante aqui que eu quero ressaltar com você, olha, o ministério do diaconal, a criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia. Nas igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, a hierarquia é mais ou menos o seguinte, pode fugir de uma congregação para outras, mas na maioria segue esse princípio que eu vou falar para você. Pastor, evangelista, presbítero, diácono e cooperador. Ou, de baixo para cima, primeira pessoa, quando ela aceita Jesus, o primeiro cargo que é elevado, ele é um cooperador, ele é um obreiro local. Aquela pessoa se destacando na igreja, o pastor leva ela para o diaconato. Ela servindo bem como diácono, o pastor leva ela para o presbitério. E aí, sucessivamente, a evangelista e até pastor. Mas o autor diz o seguinte, que o ministério diaconal não é uma hierarquia, ou seja, não é degrau a ser subido. Porém, mas é para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social. O início desse ministério não surgiu como, o autor diz aqui, né, como hierarquia, mas sim para organizar. Seriam aqueles que trabalhariam na assistência social da igreja. Mas daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, né? Mostrando que todos os líderes são chamados para servir. Todos aqueles que se entregaram a Cristo servem na igreja, não são estrelas. Nós não estamos ali para aparecer, para nos mostrar, para sermos reconhecidos. Nós estamos ali para servir, para trabalhar. Continuando, o que realmente importa no reino de Deus é a disposição para servir. Queridos, essa lição ela é muito poderosa, ela é muito dinâmica. Só aqui nós ficaríamos 1h30 só comentando sobre isso, sobre a questão de serviço. Mas como ela é muito dinâmica, e eu tenho pelo menos aqui 3 tópicos, com pelo menos 3 subtópicos em cada tópico, eu quero acelerar um pouco mais aqui, tá bom? Vamos lá. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. O serviço é a essência do trabalho na igreja. Nós fomos chamados para servir, independente do cargo, da consagração do obreiro, seja diácono, presbítero ou pastor, todos trabalhamos em prol da igreja. Aquele que ocupa o cargo mais alto, o pastor, é aquele que mais serve, que mais trabalha. Então todos aqueles que são chamados para fazer a obra, são chamados para servir. Vou repetir novamente, nós não ocupamos posição de destaque. Não fomos chamados para ocupar um cargo, nós fomos chamados para a realização de funções. E aí nós vamos comentando um pouco mais avante. Vamos lá. Primeiro tópico. A identificação dos conflitos. A identificação. Vamos identificar qual era a origem dos conflitos. Vamos lá. O conflito de natureza cultural. Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus. A referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que haviam emigrado para outros países e que, por conta disso, falavam somente a língua grega. Deixa eu fazer uma pequena ressalva aqui nesta lição. Eu tenho aqui um livro do pastor Larry Page, Missiologia, e na página 22 e 23 ele explica um pouco melhor. Mas deixa eu contextualizar isso para você. A igreja primitiva na igreja primitiva começou a haver um conflito, um atrito. E Atos dos Apóstolos, capítulo 6, fala que esse atrito era entre os judeus e os gregos. O que está acontecendo ali não é que havia um atrito entre gregos da Grécia, mas sim entre judeus helenizados. O que é judeu helenizado? É aqueles que falavam grego. Mas nós precisamos entender que
esses judeus helenizados eram pessoas que durante... esse autor que eu citei para você aqui de Missiologia, ele faz uma explicação interessante sobre os judeus helenistas. Ele diz mais ou menos o seguinte aqui, vou ler para você. Judeus helenistas eram judeus que durante 2 ou 3 séculos haviam sido dispersos em virtude das perseguições por todos os países e território das civilizações romanas e gregas daquela época. O povo de Israel, o povo judeu, sofreu perseguição. Naquele momento eles se dispersaram, foram para as regiões, foram para outras regiões buscando abrigo, e lá eles se instalaram. Havia aproximadamente 2,5 milhões de judeus na Palestina. Ali em Jerusalém, ali na Palestina, pelo menos 2,5 milhões. Mas havia mais de 3,5 milhões de judeus helenistas fora da Palestina. Esse número enorme foram pessoas que saíram da Palestina e foram buscar refúgio, foram buscar segurança, passaram a viver em outros países. Esses judeus helenistas haviam absorvido em grande parte a cultura grega. E é por isso que os judeus da Palestina os conheciam como helenistas. Os helenistas, eles eram trilíngues, ou seja, falavam pelo menos 3 línguas. Eles aprendiam o hebraico nas sinagogas. A maioria aprendia o grego koiné, que era a língua comercial da época, né? E aprendiam também os idiomas e dialetos das regiões que eles passavam a morar, ou aonde eles iam morar. Então, todo judeu helenista, ele falava pelo menos 3 línguas, segundo o autor desse livro aqui. Esses judeus helenistas, eles absorveram muito a cultura e a língua da região onde eles foram. Eles passaram a morar. Porém, depois que eles alcançavam um certo êxito lá, se tinha um êxito no trabalho, nos negócios, eles desejavam possuir um lugar que, para quando se aposentasse, era natural que eles voltassem para Jerusalém. O autor diz o seguinte: quando esses judeus que saíram da Palestina e foram buscar segurança em outros países, lá eles estabeleceram, depois que eles estabeleceram suas vidas, tinham certos recursos, já estavam de idade, eles queriam voltar, eles voltavam para Jerusalém, compravam propriedade na cidade de Jerusalém e passavam a morar em Jerusalém. Só que os judeus da Palestina olhavam para esse grupo e via que os costumes deles, que a cultura que eles traziam eram diferentes. Então eles identificavam eles como os judeus helenistas. E esses judeus helenistas, eu quero só trazer mais algumas curiosidades aqui, olha. Esses judeus helenistas, eles vieram para Jerusalém. Segundo o Talmud, existia mais ou menos 480 sinagogas de helenistas. Era muita gente que estava ali em Israel, que morava em Israel, que provavelmente vieram como imigrantes e passavam a morar ali. Eram judeus helenistas. Falavam pelo menos 3 línguas. Como eu disse aqui, o hebraico falava na sinagoga, o grego koiné, que era a língua comercial, e o dialeto que eles aprenderam na região onde eles moravam. Depois que eles emigravam para Jerusalém, eles continuavam morando em Jerusalém, mas continuavam falando no dia a dia, nas suas conversações, o grego. Esses cristãos que se converteram, esses helenistas, esses judeus que se converteram, eles passaram a conviver com os judeus. E se você tem acompanhado a lição, você se lembra que na lição passada nós falamos sobre um caso atípico que aconteceu na igreja, falando sobre Ananias e Safira, que venderam a sua propriedade e trouxeram o dinheiro para o apóstolo Pedro. Era natural que aqueles daquela época que tinham propriedades, vendiam as suas propriedades e traziam o dinheiro para os apóstolos. E os apóstolos pegavam esse dinheiro e administravam comprando mantimento para as pessoas. Aconteceu que, em determinado momento, estas famílias de judeus helenistas que se converteram passaram a sofrer necessidade. Eles viram que os judeus da Palestina, eles estavam bem estabelecidos, recebiam a sua parte na distribuição social, porém eles, as suas viúvas, passaram a ser negligenciadas, ou seja, o alimento não chegava até eles. Então eles foram até o apóstolo Pedro e reclamaram isso com Pedro. Disseram: Pedro, é o seguinte, os judeus da Palestina estão recebendo mantimento, estão sendo supridos socialmente, e nós não.
Então isso é o contexto da nossa escola dominical, né? Esse atrito, esse conflito que houve entre os judeus da Palestina e os judeus helenistas. Vamos continuando aqui. A referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, né? Foi o que eu acabei de falar. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles foram até os apóstolos e reclamaram. Foram até Pedro e reclamou, dizendo, olha, as viúvas não estão sendo assistidas. E aí Pedro não se omitiu, pelo contrário, ele tomou uma decisão. Vamos lá. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta da barreira, por conta de barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. Não sei se eu estou conseguindo ser entendido. O autor diz o seguinte aqui, olha, a unidade da igreja não pode ser ameaçada por um conflito de qualquer natureza. Qual era a natureza daquele primeiro conflito que está acontecendo ali na cidade, na igreja de Jerusalém? Os judeus helenistas estão sofrendo necessidade, enquanto os judeus da Palestina estão recebendo os recursos. Então eles foram até Pedro e questionaram isso. E é interessante que quando Pedro ele vai escalar os 7 diáconos, os 7 diáconos têm nomes gregos, ou seja, eles foram elevados da própria, os próprios judeus helenistas os diáconos foram tirados do próprio grupo de judeus helenistas, Estevão, Filipe, entre os outros. Por quê? Porque os judeus da Palestina já estavam sendo muito bem assistidos. Quem estava sendo negligenciado eram os judeus helenistas. Conflito de natureza social. Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Foi o que eu acabei de falar, que é ministério cotidiano. Elas não estavam recebendo a devida porção que era necessário a elas e às suas famílias. Aqui fica evidente a natureza social do problema. A questão não era somente cultural, mas também social. Cultural porque estava havendo um atrito entre os judeus da Palestina e judeus helenistas, de fala grega, de cultura grega. Imigrantes que vieram para Jerusalém, passaram a morar ali e conservavam essa cultura helenista e que tinha um certo preconceito dos judeus da Palestina com eles. E esse atrito não era só de natureza cultural, mas também de natureza social. Estava havendo um profundo negligência na distribuição da distribuição dos alimentos ali. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. A igreja não é só um organismo. Quando eu estou explicando, dando alguma aula sobre a igreja, eu sempre falo que a igreja é um organismo e ela é uma organização. Por exemplo, igreja como organização é a denominação. Ela tem um pastor presidente, ela tem um grupo que lidera e que organiza. A igreja como organismo são salvos em Cristo Jesus que estão dentro da igreja. Então, igreja como organização é a denominação. Igreja como organismo são salvos dentro daquela organização. Igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Ela tem uma esfera espiritual, mas também uma social. A igreja, ela tem uma esfera espiritual, uma esfera de oração, de leitura da palavra, de jejum, de consagração, mas ela também tem uma esfera social, onde homens e mulheres têm as suas necessidades diárias. Naquela igreja primitiva, os próprios apóstolos, que recebiam as ofertas dos cristãos, eles distribuíam os alimentos diários, eles faziam esse trabalho social. Ela tem uma esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. Lembramos que a igreja de Jerusalém é uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Conversões que se realizavam aos milhares. Porém, a liderança da igreja não está conseguindo suprir
o procedimento de liderar, de cuidar daquele grande número de pessoas que havia se convertido e passaram a conviver diariamente juntos. Aí foi necessário que Pedro tomasse uma decisão. Qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Isso é um fato, né? Fala-se muito dos cuidados espirituais, da oração, fala-se muito da questão relacionada à fé. Mas as pessoas também têm as suas necessidades pessoais, as suas necessidades sociais. E a igreja, o líder cristão, precisa estar atento. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico, de que a primeira deve ser privilegiada à segunda. Ou seja, a questão espiritual é mais importante que a questão social. E não é verdade. Ambas estão no pé de igualdade. Assim, por exemplo, o evento musical recebe grande atenção, porquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Eu sirvo a Jesus há muitos anos. Já sou pastor já há algum tempo também. E eu sempre vejo isso. Na minha primeira congregação, que eu congreguei, nosso pastor-presidente fez um trabalho social, levantou assistência social. E os irmãos contribuíam para a assistência social. E muitas vezes, no final do mês, entrava pouco para suprir a necessidade da igreja. E quando ia fazer algum evento, sempre tinha recurso de sobra. Quando nós fazemos uma arrecadação de alimento, ou quando a igreja se propõe a ajudar alguém, nós encontramos muita dificuldade de adesão. Quando se fala na questão espiritual, algum congresso, alguma cruzada, alguma campanha, qualquer tipo desse trabalho, as pessoas se sentem voltadas a ajudar, a contribuir. E um grande problema da igreja hoje é jogar sobre o Estado a responsabilidade social e filantrópica. Hoje muitas igrejas se preocupam só com a área espiritual e quando vê os seus membros ou conhece pessoas que precisam, ela joga sobre o Estado, que a pessoa procure assistência social no Estado, que o Estado venha suprir as suas necessidades. Eu não estou dizendo que o Estado não tem que fazer a sua parte, mas a igreja também não pode negligenciar aquilo que lhe compete. Vamos lá. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento, Isaías 58:6, quanto no Novo Testamento, Mateus 25, do 35 ao 38. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que, dessa forma, estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Nós não podemos pensar que, ignorando as necessidades das pessoas, nós estamos fazendo o que é certo. Nós precisamos suprir tanto a área espiritual quanto a área social. Vamos para o tópico 2. A delegação de tarefas, o ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Quando eles chegaram em Pedro e falaram: Pedro, está acontecendo isso, isso e isso. Ele não se anulou a responsabilidade. Ele não mandou que os próprios resolvessem os seus problemas, não. Ele disse que ele e os demais apóstolos não deveriam negligenciar a oração, a palavra. Porém, que era necessário levantar homens idôneos, capazes de realizar aquela função. Então ele delegou, ele concedeu a oportunidade a outros homens para fazer aquilo que era necessário ser feito. Então, contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando o outro. Ou seja, se eles se entregassem à assistência social, eles estariam negligenciando a oração. Como um ditado popular, né? Veste um santo, desveste o outro. Não, vamos resolver os dois problemas. É possível? É. Uma equipe vai cuidar da oração, vai cuidar da palavra, vai cuidar das atividades espirituais, e a outra equipe vai cuidar da área social. Não que uma vai deixar de fazer a outra. Tanto é que Estevão e Filipe, dois dos diáconos, vão se destacar como profundos e poderosos evangelistas na pregação, realizando milagres. Por quê? Porque tanto Estevão quanto Filipe realizaram a obra diaconal,
cuidando das viúvas, fazendo a assistência social, mas também oravam e também liam a palavra, se preocupavam com as questões espirituais. Oh, glória a Deus, né? Vamos lá, né? Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e da palavra de Deus também o eram. Ambos tinham os seus valores. Tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. A igreja, fazem parte de uma única missão da igreja. Elas não são desassociadas. Uma não é mais importante que a outra. Ambas fazem parte da missão da igreja, ou seja, a igreja precisa trabalhar tanto na área espiritual, da evangelização, do estudo da palavra, da oração, mas cuidando, suprindo a necessidade daqueles que mais precisam. Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante. Igualmente importante é a oração e a evangelização. Como uma moeda de dois lados, essas duas questões devem ser entendidas com o mesmo valor. A oração, a evangelização, o estudo da palavra, como também o cuidado dos mais necessitados. Não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivessem em oposição com o ministério do serviço. Eles não se opõem. Antes, eles andam lado a lado. Antes, eles fazem parte de uma única missão. A igreja, ela cuida dos necessitados e a igreja, ela também exerce o papel espiritual que lhe é conveniente. Os obreiros assim o fazem, né? Não há essa contradição onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Então, se a igreja ela ora, ela jejua, se os obreiros são ativos na obra de Deus, mas ao mesmo tempo eles negligenciam o cuidado uns com os outros, ou com os mais necessitados, ela falha. É necessário que nós venhamos levar essas duas áreas em conjunto. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e por isso também falha em sua missão. Isso aqui também é interessante, né? Às vezes, como a igreja ela supervaloriza o lado espiritual, da oração, do ensino, do evangelismo, e ela negligencia a questão social. E outras igrejas, elas são extremamente ativas na questão filantrópica, na questão social, mas elas negligenciam a área da oração, a área da comunhão, a área da busca de Deus. Nós estamos vivendo numa geração que hoje supervaloriza as questões sociais, as questões humanas, as questões físicas, e acabam desprezando e menosprezando as questões espirituais. Hoje nós estamos vendo o oposto disso, onde as igrejas trabalham muito na questão social. Eu não estou dizendo todas as igrejas, porque de fato muitas igrejas estão negligenciando, nós vemos muito isso, mas quando eu falo que a igreja ela está cuidando da questão social, vou dar um exemplo para você. Eu participei uma vez de uma reunião onde estava se discutindo trabalhos que deveriam ser apresentados na igreja. E algumas pessoas disseram que era necessário fazer uma chácara. Mas a chácara que eles estavam querendo trabalhar era uma chácara simplesmente para diversão. Nada para o lado espiritual. E eu questionei isso. Jogava-se futebol, usava-se as dependências daquela chácara, né, a piscina, passava o dia no lazer e não se falava em oração. E a igreja ela estava precisando muito de oração e de comunhão, porque no dia a dia aquela igreja não orava. Os cristãos não iam nos cultos de oração, não participavam de vigílias, não tinha atividade espiritual. E o pastor, querendo suprir uma necessidade, acabou negligenciando o outro. E aqui o autor fala sobre isso, né? Nós não podemos entender que a igreja ela é um centro social. A igreja ela é o reino de Deus. Ambas as funções, tanto a filantrópica, a social, quanto a espiritual, são importantes e devem ser praticadas. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. A gente vai falando, a garganta vai secando, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a diaconia. O que é a diaconia? O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que denominaram
de este importante negócio. Quando Pedro recebeu aqueles que estavam reclamando que as viúvas helenistas estavam sendo negligenciadas, Pedro disse o seguinte: isso é um importante negócio. Nós não podemos deixar passar, não, vamos resolver isso. Só que faça o seguinte: levante homens capazes, pessoas que têm as características necessárias para exercer essa função. É, portanto, uma referência ao serviço ou diaconia, identificado no versículo 3 como servir às mesas. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que a forma. Essa parte aqui o autor foi muito feliz na colocação dele, né? A palavra diaconia tem mais a ver com a função do que com a forma. Aqueles homens foram levantados para administrar e suprir a necessidade das famílias que estavam em necessidades. Eles não foram levantados para ocupar ou para ter um cargo, uma posição. Eu posso falar isso aqui com experiência. Quantas vezes eu vejo homens na igreja, obreiros e servos, que ostentam títulos, mas não fazem aquilo que o título obriga a fazer. Ele é diácono, mas não faz a função de diácono. Ele é presbítero, mas não realiza a função de presbítero. Muitos pastores carregam o cargo de pastor, mas está sentado na tribuna, não pastoreia, não vai a campo, não faz absolutamente nada. As igrejas hoje em dia, e muitas delas, e aqui vai uma crítica, têm o costume de trazer simplesmente um status social. Parece que o título é um status social. O que você é? Um diácono. Mas faz a função de diácono? Não. Muitos diáconos chegam na igreja com o dedo aberto no meio da Bíblia, como diziam um dos meus pastores, e a sua única preocupação é pregar. Quando o pastor não lhe dá oportunidade na igreja, ele sai do culto reclamando, murmurando, questionando, falando mal do pastor. Mas ele não foi levantado para ser o pregador. Ele foi levantado para ser diácono. E o diácono ele é um serviçal. Como todos os demais obreiros também são serviçais. Tem um título, mas deve exercer a função que aquele título lhe compete. O autor diz isso aqui, olha. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. É triste o que eu estou dizendo. Hoje, o reino de Deus e a igreja, ela perece porque faltam obreiros. A igreja está cheia de homens e mulheres com títulos, mas com poucas pessoas com atividades. Igrejas com um rol enorme de diáconos, de presbíteros, de evangelistas e de pastores, que um domingo à noite, sentam nas tribunas, nos cultos eles participam, mas nenhum deles fazem. Eles simplesmente ostentam títulos, cargos, posições, mas nunca realizações. Eu participei de um ministério que o pastor presidente, no dia da consagração, ele perguntava ao obreiro que iria ser consagrado se ele iria trabalhar a partir daquele momento. E se o obreiro que fosse consagrado dissesse que sim, o pastor dizia que aquele obreiro não era para ser consagrado, porque ele não estava consagrando alguém para trabalhar, ele estava consagrando alguém que já estava trabalhando, ou que já deveria estar trabalhando. Então, o diácono é ele que deve estar na função diaconal. O presbítero deve realizar a função. Vou repetir novamente. O problema é que chegamos a uma posição onde as igrejas ostentam os cargos como títulos, como status social dentro da igreja, mas não exercem absolutamente nada. E a igreja está perecendo. Eu, como pastor, eu chego na igreja, eu tenho que varrer a igreja, eu tenho que olhar o banheiro da igreja, eu tenho que me preocupar com a água que vai em cima do púlpito, eu tenho que fazer absolutamente quase tudo. Por quê? Porque aqueles que são consagrados ao diaconato, chegam, o culto já começou, quase não exerce a função que lhe compete a fazer. É triste isso que eu estou dizendo. É claro que nós temos obreiros fiéis, ativos, homens que realmente sentem a responsabilidade da obra, pessoas que realmente sentem a responsabilidade da obra, que chega e que faz. Mas na maioria das vezes o pastor faz tudo. Por quê? Porque muitas vezes os obreiros estão na igreja ostentando títulos e cargos. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou ofício ocupado por eles. Foi o que eu acabei de dizer. Diácono tem que trabalhar como diácono. Presbítero tem que trabalhar como presbítero.
Eu tive um problema muito grave numa igreja que eu assumi alguns anos atrás, que quando eu cheguei na igreja, o antigo pastor havia pegado um dos diáconos e levado à posição de presbitério. Essa pessoa era um ótimo diácono, um excelente diácono, um dos melhores que aquela igreja já teve. Mas a partir do momento que ele saiu da diaconia e foi para o presbitério, ele se anulou. Ele não fez absolutamente, ele não fez mais nada como diácono, ele não serviu mais a igreja. Tá certo, agora ele é presbítero, mas ele também não exercia a função de presbítero. Quando eu cheguei na igreja e eu vi aquele irmão naquela posição, eu chamei para conversar e nós voltamos ele para o diaconato. Ele ainda não havia sido consagrado, ele havia sido só separado. Por quê? Porque ele era um ótimo diácono. E quando ele entendeu que o diácono deve trabalhar como diácono, ele não pode negligenciar a diaconia, independente se ele chegou ao cargo do presbitério. O contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamentada a instituição do diaconato cristão. Fundamenta a instituição do diácono cristão. Outro sim, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio. Ou seja, algo necessário à igreja. Não era só algo fútil. Vou levantar depois que isso aqui suprir, acabou. Não, é algo importante. Então vamos trabalhar. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Na igreja, o autor fala lá no começo dessa lição que a diaconia não é uma hierarquia eclesiástica. E eu expliquei aqui que na maioria das igrejas pentecostais, separa-se alguém para cooperador, logo se ela serve bem como cooperador vai para o diaconato, do diaconato ao presbitério, do presbitério ao evangelista, e aí chega a pastor. Ou seja, é como se fosse um degrau. Porém, a Bíblia não apresenta as consagrações nesse sentido de degrau, mas sim a realização de funções. Tem que ter uma chamada, uma vocação, tem que ter um ministério. E o diácono, ele não é menos importante do que o evangelista. Ele realiza uma função diferente, mas ele tem tanto valor quanto aquele que ocupa uma posição de maior destaque dentro da igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que enxergam o diácono como um obreiro de classe inferior. Por quê? Porque o obreiro é aquele que se preocupa com as necessidades. É claro que hoje o serviço de diaconia ele é diferente daquele exercido na igreja primitiva. A diaconia da igreja primitiva, como eu disse, o fato dos primeiros cristãos venderem as suas propriedades, trazer o dinheiro, depositar ao pé dos apóstolos, os diáconos tinham a responsabilidade agora de administrar esse dinheiro, esse dinheiro, comprando alimento e mantimento e distribuir para as famílias. O diácono da igreja moderna, muitas vezes, ele não cuida da área social, mas, porém, ele tem uma importância e uma relevância no contexto daquela congregação, cuidando das dependências do templo, cuidando de todas as áreas, até mesmo sociais, diferente da igreja primitiva, né, que a atividade era profunda nesse sentido. Porém, vou repetir novamente, ele não é menos importante do que aquele que ocupa a tribuna. Nas igrejas pentecostais, que ainda colocam os pastores em cima do púlpito, o púlpito é para quem? Para presbítero, evangelista e pastor. Diácono e obreiro fica na nave da igreja. E aí parece que o diácono, parece que o obreiro local, ele tem menos relevância, menos importância, mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Pelo contrário, tanto um quanto o outro é muito importante. Mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Não é qualquer pessoa que deve ser elevada à posição de um diácono, mas homens capazes, pessoas maduras, cheias do Espírito Santo, aquelas pessoas que têm as características exigidas pela palavra, porque a função que ele vai exercer é uma função extremamente importante. Muitas igrejas hoje contratam zeladores do templo, pagam pessoas para zelar do templo. Por quê? Porque a diaconia já está ficando em desuso. Vou repetir novamente. Claro que o diácono não é um zelador, mas ele também exerce essa função. E outras, e muitas outras. Eu trabalhei como diácono há muitos anos, eu sei como é importante a diaconia. Um grande mal também da igreja moderna, vou repetir novamente, é que muitos que são pastores não passaram pela diaconia, ou quando passaram simplesmente ostentando um status social. Não fizeram aquilo que a diaconia exige.
O diácono é aquele que se preocupa. O cargo mais próximo de um pastor é o diácono, que é aquele que serve à mesa, que cuida dos mais necessitados, que se preocupa em chegar até onde estão os mais necessitados. Seguindo os princípios cristãos, privilegiando o caráter nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martírio, que significa testemunha, mártir, quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função de diaconia. Pudera. Aqueles que foram levantados na igreja primitiva como diáconos, eles serviriam à mesa, eles administrariam a questão financeira no sentido de comprar alimentos, de suprir a necessidade. Então tinha que ser pessoas de boa reputação, homens de caráter, pessoas honestas, pessoas aonde poderiam se confiar. Por isso, não poderia ser qualquer um. Teriam que ser pessoas que realmente de caráter ilibado. O diácono não é somente alguém que tem talento. Aqui também nós temos um outro problema. Como eu disse, essa lição ela é muito profunda. Nós ficamos aqui em cada um dos tópicos, se puder, 1, 2, 3 horas conversando, né? Mas a igreja moderna, ela valoriza muito o talento. A pessoa canta bem, prega bem, fala bem, se comunica bem. E aí ele é levado à posição de diácono, de presbítero, entre outras coisas, mas muitas vezes aquele que prega bem, que canta bem, ele não é uma pessoa de caráter, não é uma pessoa honesta, não tem um bom testemunho, não é uma pessoa confiável. Mas o pastor eleva essa pessoa à posição, não para ela exercer função, mas porque tem um talento, porque a família é a maior da igreja, porque tem um dízimo maior, e as pessoas deixam de consagrar, os pastores deixam de consagrar, de separar diáconos pelo talento, pelo caráter, e separa pelo talento ou por outras questões. Não. A exigência inicial para alguém ser diácono, Pedro disse, né? Pessoa de boa reputação, honesta, pessoa de confiança, pessoa que nós podemos confiar, respeitador. Às vezes pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, o que evidentemente é um equívoco. Se para aqueles se dedicariam apenas em servir às mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Essas exigências não eram somente para a igreja primitiva. Em toda a era da igreja, o diácono tem que ser uma pessoa de boa reputação. E se essa boa reputação ela é exigida do diácono, quanto mais do pastor. O pastor, a liderança maior da igreja, o responsável da congregação, tanto diante de Deus quanto diante dos homens, esse deve ter uma boa reputação, uma pessoa honesta, digna, respeitável, respeitadora, assim como o diácono. Vamos continuando aqui. Estamos chegando na parte final já, tá? Exercitando os dons. Estas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deveriam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. 2 coisas essenciais, cheias de sabedoria e cheias do Espírito Santo. Estevão, um dos diáconos, ele vai se destacar como uma pessoa cheia do Espírito Santo, de sabedoria na sua pregação, entre outras coisas. Vamos lá. Defender a boa ortodoxia, ou seja, ter um conhecimento capaz de defender a sua fé, de poder explicar a pregação, de explicar a palavra de Deus, isso é importante. Olha, defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. Não é simplesmente ter sabedoria, conhecimento, capacitação teológica, conhecimento doutrinário. É importante que essa pessoa também seja cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, do quebrantamento dado por Deus. Esses homens, eles tinham que ter sabedoria no sentido de administrar, de cuidar, de gerenciar, mas também eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, muito conhecimento, um bom explicador, um bom ensinador, um bom pregador, eticamente irrepreensível, uma pessoa ilibada,
Tanto a congregação quanto a sociedade olha nela e vê que ela é ilibada, ela é santa, ela é honesta. Porém, contudo, não se quer quebrantada e nem possuir um fervor espiritual. O poder do Espírito Santo, ele gera em nós um quebrantamento, uma sensibilidade capaz de gerir os recursos segundo as necessidades de cada um. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo, não ter sabedoria nenhuma. Quantos são assim, né? Cheios do poder, cheios da unção, cheios da graça, mas não tem sabedoria. Meu Deus. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. Uma coisa completa a outra. A unção do Espírito Santo completa a sabedoria que o diácono deve ter. Essa lição ela fala muito sobre serviço. E eu vou repetir algumas coisas que eu disse no meio dessa lição enquanto nós estávamos meditando. O obreiro cristão não foi separado para ser estrela dentro da igreja. Todo aquele que é separado, chamado, vocacionado, consagrado para a obra, ele foi chamado, separado para servir. Ele é um serviçal, ele é um escravo, é aquele que trabalha em favor de, ou em favor de alguém. O obreiro cristão não é alguém que ostenta títulos, cargos, posições, recebendo elogios, aplausos ou glórias. O obreiro cristão precisa ter o entendimento e a compreensão que a sua consagração é para o exercício da função pela qual ele foi consagrado. Então não é porque ele é pastor que ele tem algo a mais no sentido de receber elogios. Ele é aquele que mais deve trabalhar, é aquele que mais deve dar-se ao respeito, é aquele que mais deve se humilhar diante da congregação. Jesus, quando lava os pés dos discípulos, ele diz isso, né? Como um exemplo, que os seus discípulos deveriam fazer o mesmo, ou seja, tem que ser humilde, tem que se pôr em favor, a serviço de. A conclusão, essa lição é muito forte, irmãos, gostei muito dessa lição. Aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. A igreja não é somente um reduto espiritual, mas também tem as suas questões sociais. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. A igreja que cuida da alma, a oração, o estudo da palavra, também precisa cuidar das necessidades dos seus membros, ou das suas ovelhas. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, se há alguém, e há, com certeza vai haver, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Que lição, né, queridos? Que lição foi esta? Onde o autor fala sobre a questão da igreja primitiva de passar por um conflito interno, onde judaizantes questionavam os judeus helenistas, ou melhor, os judeus de Jerusalém questionavam os judeus helenistas, ou a passavam a negligenciar. Foram até o apóstolo Pedro, reclamaram com ele que as suas viúvas dos helenistas, que as mulheres dos helenistas estavam sendo negligenciadas. Então Pedro disse para levantar diáconos, e esses diáconos foram levantados no meio dos judeus helenistas. Então provavelmente todos eles eram judeus helenistas, Estevão, Filipe, entre os outros, e eles tinham que exercer a diaconia, a função social de cuidar dos mais necessitados. Diácono não é alguém que ostenta um título, um cargo, uma posição. Diácono é alguém que foi chamado, separado para fazer, para exercer, para trabalhar. E esse homem que trabalha, o diácono, ele não é menos importante do que o presbítero, do que o pastor que ostenta um título ou um cargo mais elevado. Ambos são importantes para a igreja e ambos fazem o trabalho em prol do reino de Deus. Que eu e você possamos seguir firmemente e fielmente na chamada que o nosso Deus tem nos dado. Amém? Que Deus te abençoe. Desejo a você uma ótima aula nesse domingo. Provavelmente eu vou gravar mais algumas coisas a respeito dessa aula. Mas que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?